queridos, mais uma vez. Glorifico a Deus por mais essa rica oportunidade. Desejamos os parabéns também para a nossa manhã. Amém. Glorificar a Deus. Vamos entender bem, a nossa ordem musical, não é efetuada nos domingos da Santa Ceia. Então, na próxima terça-feira, que assim são realizadas a nossa escola bíblica dominical. Deus continua abençoando, meus queridos. Os irmãos podem tomar os assentos. Nós, fazendo menção do texto, nós já lemos um versículo para a nossa meditação. Glorificamos a Deus por essa rica oportunidade. Eu até quando eu lembrei dos irmãos, no domingo eu estava aqui com um livro, esse livro eu deixei aqui na igreja e não encontrei o livro. Se alguém encontrou esse livro por aí, olha que eu, aleluia, eu continuo amando ele. Pode voltar. Amém? Vamos no capítulo 6, e o versículo de número 7 do texto que olhamos. Se não reis, Deus não se deixa esclarecer, porque tudo que o homem semeia, isso também separará. Versículo de número 9 está: e não cessamos de fazer o bem, porque ao seu tempo, tira o óculos, melhorou um pouco, aleluia. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo separemos se mover desparecido. Versículo 10, Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente o do resto da terra. Meus queridos amados, nós estamos, quando falamos a respeito da palavra de Deus, a Bíblia ela sempre nos adverte em toda a nossa posição, nossa forma de viver, e que nós sempre hoje observamos. Nós estamos numa geração que já não pensa mais no futuro. E todos nós precisamos ter uma expectativa do futuro, porque isso nós aprendemos dos grandes homens de Deus, e nós não podemos sair justamente dessa meta, porque a vida é nociva. E todos nós precisamos de estar bem conscientizados, aleluia, a respeito da semeadura. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Agora todos nós precisamos parar e fazer uma reflexão a respeito da semente que nós estamos semeando, porque aquilo que nós semeamos, isto nós vamos colher. Então, quando falamos a respeito da vida eterna, nós temos um grande percentual que só pensa no presente. Está tudo bem, já nos incomoda, não se assim preocupa em ter uma vida ou melhorar. Falamos nesta manhã a respeito justamente nesta colocação e a respeito, vamos chamá-lo, da vida eterna. Todos nós precisamos estar bem conscientizados a respeito da santificação de Cristo. Até nós observando o presbítero Antônio, professor renomado da classe, aleluia, fazendo as suas colocações e mostrando justamente as nossas limitações ou fragilidade, que tange o respeito da nossa melhoria espiritual. Todos nós, quando a Bíblia diz crescer até chegar à estatura do varão perfeito, então está dizendo que a santificação é progressiva. Nós, a cada dia mais, como diz justamente o apóstolo Tiago, dizendo que chegarmos a Deus, ele chegará a nós. Então, todos nós precisamos, cada dia mais, procurarmos reconhecer a soberania de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, que é a causa da nossa sobrevivência, e procurar sempre melhorar. Porque
Nós fomos criados, nossos princípios, baseados justamente na nossa velha natureza. Nós temos, irmãos amados, todos nós sabemos que temos raiz, que é justamente totalmente negativo ou opositor à nossa vida espiritual. Então, dentro dessas colocações, todos nós temos que parar e fazer uma reflexão, como está a nossa condições adiante, aleluia, da nossa semeadura. Porque a primeira coisa, como diz o apóstolo Tiago, escrevendo os Gálatas, não erreis, Deus não deixa esclarecer, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher amanhã. E dentro dessa colocação, todos nós precisamos de procurar sempre fazer uma reflexão adiante, irmãos amados, nossa posição. O que eu estou fazendo para melhorar a minha vida espiritual? O que eu estou fazendo para melhorar a obra de Deus? Porque quando nós paramos e fazemos assim a avaliação a respeito da palavra que Paulo escreveu a Tito, dizendo que a graça de Deus é manifestada trazendo a salvação a todos. Quando falamos a respeito de graça, falamos do favor imerecido, que nenhum de nós, pelos nossos méritos ou capacidades, sabedoria, não tinha como estar aqui. Foi a bondade e a misericórdia de Deus, do qual custou um preço muito alto, uma bica na espada, que a salvação em Cristo Jesus vale muito mais do que a prata, muito mais do que o ouro, que foi comprado, irmãos amados, com um preço incalculável, porque quando paramos e refletimos, fazendo uma reflexão a respeito do sofrimento de Cristo, quanto ele pagou para cobrar o direito a que estamos. Então, e aí muitas vezes a pessoa para, entendeu? Está dizendo, até o primeiro passo e acha que está tudo bem. Não. Nós temos um compromisso, aleluia, para o crescimento da obra de Deus. A igreja foi convidada, ou a igreja foi chamada, aleluia, com o objetivo para que a expansão do Evangelho de Cristo, para o crescimento da obra de Cristo e para o aprimoramento da nossa vida espiritual. Quando para o aprimoramento, está falando de uma perfeição a cada dia mais, que nós precisamos procurar e desenvolver em tudo uma posição, o qual foi pregado aqui na quinta-feira, a respeito, irmãos amados, lá no capítulo 5 e o versículo 14 de Mateus, quando Cristo está dizendo, vós sois a luz do mundo. Então, a posição que é colocada para cada um de nós, de ter um reflexos de forma tal do nosso comportamento ou a conduta, que vem chamar a admiração daqueles que andam nos observando. E quanto isto parece a vida de muitos, estão assim levados, como tem um provérbio aí, que é um dito popular, isso deixa a vida me levar. Não, nós não somos jamais aquele livro, entendeu? O céu que não sabe para onde vai. Todos nós precisamos que Cristo chamou com objetivo a cada um de nós. Pode ver os relatos da Bíblia que Cristo não chamou nenhuma pessoa e que ele estava desocupado. Todo aquele estava ocupado, porque o ser humano, irmãos amados, sempre tem a qualidade. Aleluia! Então, todas as pessoas têm a sua qualidade. E pode observar, eu quero nós paramos há pouco tempo a respeito, lá no Dique da Prainha tinha uma turma, ali estava o Moisés, o Luciano Felipe, tinha uma turma, fazia sempre o trabalho nos presídios, e aquelas pessoas justamente se convertiam, e era liberado da prisão, entendeu? E aceitava Cristo e saía pelas igrejas fazendo culto. Aí eu fiquei observando cada jovem talentoso, aí eu fiquei observando quantas vezes o inimigo chega primeiro, entendeu? Resgata a pessoa, depois desliberta, então passa a ser um instrumento na mão de Deus, porque é uma qualidade que Deus já nos deu desde o princípio, mas sempre o adversário procura brecha e inverte a situação, e o talento que pode ser para Deus, aleluia, ele vai usar para o inimigo, entendeu? Mas e quando ele se converte aí, cruza o braço, não, Deus na mesma posição, como hino de número 25 da arte cristã, na batalha contra o mal ser valente. Todos nós, irmãos amados, aleluia,
tem, como a palavra de Deus diz, profiai-vos por entrar pela porta estreita. Quando eu falo profiai, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque está aí dentro dessa colocação que nós temos em duas atuações, entendeu? Para nós, irmãos amados, que é dominar justamente o nosso proceder, que é duas coisas, a razão e a emoção, entendeu? O que diz a razão? A razão, irmãos amados, sempre nos ensina certo, e se nós fazermos uma pergunta a respeito da realidade, todos nós aqui vamos responder justamente certinho. Agora perguntando, nós procedemos daquilo que fazemos? Aleluia! Nós procedemos de acordo com o nosso aprendizado da palavra de Deus, sabe fazer o bem, mas não faz. Sim ou não? Aleluia! Tem tudo, irmãos amados, para desenvolver uma vida feliz, uma vida de maturidade, uma vida bem equilibrada, uma vida, irmãos amados, de paz, de alegria, mas muito tempo ocupando com coisas banais, perdemos completamente a habilidade e passa a ser nada mais que um bebê chorão. Nós falamos aqui, tem pessoas que só sabem reclamar. Sim ou não? Só sabe reclamar, coisa nunca está boa, porque resultado, agora eu perguntando o que ele está fazendo para melhorar. Não, mas o valor é mais o negativo do que o positivo. Pois bem, essa maravilha, é benção. Então todos nós, meus queridos, sabem que quando Cristo chamou, porque nós temos qualidade. Todos, irmão, todos têm qualidade, indiferentemente de posição, entendeu? Porque vamos que o irmão só gosta de ficar na porta. Mas ele não gosta de pregar, ele não gosta de cantar. Mas é uma qualidade, ele gosta de ficar lá. É uma qualidade que ele tem para ficar na porta. Tem outras pessoas, irmãos amados, aleluia, ele não trabalha, não vai no evangelismo, não vai na visita, mas gosta de estar na oração. Sim ou não? Então, tudo aquilo que nós colocamos a fazer, quanto mais fazemos, mais vontade tem. Mas aquele que não faz, nunca tem vontade de fazer. Verdade ou não? Aleluia! Se nós somos alunos nascidos da escola dominical, quanto mais nós vemos, nós queremos, e queremos participar do assunto, queremos combater o assunto, queremos colocar as ideias, aleluia, e cada vez mais nós vamos esclarecendo a nossa mente e fazendo o prazer de aprender na palavra de Deus. E aquele, irmãos amados, aleluia, que reconhece que todos nós precisamos ter e viver em plena comunhão com Deus, aleluia, sempre está orando nas portais, está orando na casa dele, está orando na igreja, quer compartilhar, quer ajudar, porque, aleluia, para isso a igreja foi chamada, para que nos reunimos, aleluia, porque o ser humano, irmãos amados, ele só vive atrás de influência, para o bem ou para o mal. Isso é muitas vezes que acontece. Nós perdemos justamente essas qualidades de influenciar, entendeu? Se a pessoa talvez está precisando de uma palavra, precisando de um convite, precisando de um incentivo, e nós paramos de deixar as pessoas, senão cada um de nós, irmãos amados, reconhecer, porque aprender que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, e nós somos membro individual. Então todos nós precisamos que o corpo esteja em plena, o membro está em plena harmonia, para que seja bem sucedido ou tenha sucesso com seus afazeres. Isso nós precisamos, e temos um exemplo que nós vamos falar aqui sobre a lei da semeadura, bem na primeira coisa, no capítulo 4 do segundo livro de Reis. É um exemplo, um texto muito falado, e eu quero ver se dá uma oportunidade para falar sobre esses dois textos, entendeu? Ou a respeito de 4 textos que nos chamam a atenção a respeito. A primeira coisa fala no capítulo 4, versículo 1 a seguir, fala de uma viúva, que ela perdeu seu marido, tinha 2 filhos, e foi justamente afligida pelos credores sem misericórdia, levar seus 2 filhos. E ela chegando perto do servo de Deus, disse: olha, meu marido, o teu servo, tu sabe que ele era o teu servo e temia Deus. O marido dessa mulher fazia parte do grupo de profeta, e Eliseu conhecia muito bem ele. Então a razão que era o que encaminhou ele, porque já tinha um princípio. Isso todos nós, irmãos amados, precisamos deixar um legado para alguém. Observa, isso faz parte, irmãos amados, tudo da nossa postura
a nossa vida sempre tem que falar mais alto do que a nossa voz, porque amanhã você vai chegar perto da pessoa que talvez a pessoa não comporta como manda a palavra, que todos sabem. A Bíblia diz que Deus não tem mais ninguém por inocente. Hoje nós temos muitas pessoas, irmãos amados, ele não frequenta igreja, ele não tem religião, mas ele estuda a Bíblia. Ele lê a Bíblia e conhece a verdade. E a Bíblia, quando a palavra de Deus cobra de uma forma e procede de outra, e qual é a atitude ou, por exemplo, a posição de eu chegar perto da pessoa, primeiro vai olhar para mim, a parte externa, e dizer para ser crente com você, ou com o fulano. É a razão que hoje o Cruzeiro está minguado, não cresce por causa da falta de compromisso ou esclarecimento de muitos a respeito da obra de Deus. Então todos nós, meus amados, precisam, como está o versículo de número 16, lá do capítulo 5 de Mateus, resplandece a vossa luz adiante dos homens, para que vejam boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Aleluia! Então a nossa vida sempre tem que falar mais alto. Não deixe ser levado, não, porque eu congrego numa igreja, aleluia, pode falar, não. Nenhum pastor, nenhum elemento tem, irmãos amados, a ousadia de liberar ou de dizer que é pecado, que não é pecado aquilo que a Bíblia é, para que é pecado. Porque a Bíblia para o cristão, aleluia, ela é regra de fé e prática. É para nós ler, crer e obedecer. Não adianta se eu ler a Bíblia para ser da verdade e praticar o contrário. Simplesmente para o quê? Aleluia, alimentar as minhas emoções, porque quando nós falamos aqui, quando a razão, ela nos ensina, mostra, nos comove, agora as emoções querem fazer, facilitar a situação. E para entrar no céu, irmão, não tem atalho. É assim. Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Por que disse, eu sou o caminho? O quê? Para seguir por fé. Aleluia. Porque concitando a respeito da vida espiritual é uma questão de fé. Não acho como eu penso, como eu quero, não. É como está escrito, se eu quero ir para o céu. Porque volta a dizer que a salvação é um direito a todos, mas porém tem a sua exigência. Aleluia. E todos nós precisamos, irmãos amados, hoje falamos a respeito do que é justamente de 4 leis que nós temos que ser submissos. Nós falamos sobre a lei federal, que é a lei constitucional. Nós falamos sobre a lei complementar, que é justamente colocações, é um projeto do Senado, e falamos também ordinária, que é justamente um projeto, o decreto enviado ao Congresso, também, e temos a lei moral, que é justamente a lei de Deus, aleluia. Então todos nós, entendeu? Como voltamos para o nosso natural, também tem a lei orgânica para ser obedecida. Então a lei o quê? É um órgão que rege o ser humano. Então todos nós precisamos estar aqui, nós estamos submissos à lei. E a todo aquele que obedece à lei, então ele é bem sucedido. Por quê? Para que existe lei? Para punir justamente o agressor. Aleluia! Se eu sou desobediência à lei orgânica, eu vou pegar uma alimentação que vai me prejudicar. O que vai acontecer? Eu vou ficar doente. Aleluia! Se eu conheço a lei moral e não obedeço o mandamento da parte de Deus, o que é? Eu vou pecar justamente, perder o meu direito de salvação. Então isso nós precisamos sempre, irmãos amados, aleluia, e tem a lei, que nós já falamos, a lei complementar, aqui que muitas vezes temos uma atitude, mas é ali que nós paramos, como a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento. Então, quando o dia vai passando, irmãos amados, nós aprendemos muito no dia a dia. Eu podia até ter uma atitude totalmente diferente, mas na proporção que eu recebi os crescimentos, na verdade, eu tenho todo o direito de mudar, porque até Deus eu tenho esse, Deus, meus amados, exemplo para nós. Quantas vezes a Bíblia diz que Deus arrependeu? Agora a gente se arrependeu de uma forma, não como arrependemos. O arrependimento de Deus é tomar o quê? Uma nova atitude. Aleluia! Porque quando ele chamou Noé para construir, ela disse, eu arrependo de ter criado o ser humano. Aleluia! Então ele dizendo, agora vou o quê? Vou tomar uma nova atitude, dando uma outra oportunidade, chamou Noé, aleluia, dedicando para fazer a arca, para ver todo aquele que ouvisse a voz do patriarca, entendeu? E entrasse na arca, estava o quê? Salvo de morrer nas águas. Ele estava livre de morrer nas águas. Quando falamos de salvação, para o tirar, livrar-se do perigo. Mas o que aconteceu? Não deram crédito, aleluia,
não ouvir a voz da justiça de Deus pregoada pelo patriarca, aleluia, acharam ele, como o texto diz, que todo comia, bebia, dava-se casamento e ninguém dava ouvido que o pregoeiro da justiça estava falando. Foi até que Deus abriu a janela do céu e choveu 40 dias e 40 noites, aleluia, quando as águas foram chovendo, que eles perderam o recurso, agora foi procurar Noé, larga o texto, que é quando as águas foram inundando toda a terra, Deus fechou o quê? A porta da arca por fora. E quando eles começaram a gritar sobre Noé, houve uma voz e na porta da arca se fechou. Aleluia! A mesma forma, meus amados, o próprio Jesus Cristo deixou bem claro, dizendo, assim como foi no dia de Noé, todo mundo comia, bebia, dançava, se divertia. Aleluia! E até que veio o dilúvio e ninguém foi salvo. Assim será também o quê? Na volta do Filho do Homem. A displicência, irmãos amados, a respeito da vida espiritual, não está diferente ou pior, porque se nós fazermos uma avaliação, a violência, o declínio moral, a corrupção, está muito mais do que na época de Noé. E enquanto nós falamos aqui hoje, precisamos, irmãos amados, a igreja, ela tem poder. A igreja, irmãos amados, que tem intimidade com Deus, aleluia, precisamos estar apresentando a Deus a respeito da minha vida espiritual, apresentando a Deus a respeito da sua obra, apresentando a Deus sobre a nossa nação, porque se nós estiver bem, a palavra de Deus disse, se nós, irmãos amados, estiver bem, mas não atentar, aleluia, por aqueles necessitados que estão caminhando oposto da palavra de Deus, a nossa salvação também está em jogo. Quando não tiver paixão, sentimento pelas almas que estão perecendo, a nossa também está em jogo. Por quê? Aleluia! Por que razão? Hoje nós sabemos como está escrito. Primeiro mandamento: amar o quê? A Deus sobre todas as coisas. Pergunto eu: estou amando a Deus sobre todas as coisas? Cada um pergunta para você. Aleluia! Segundo, estou amando o meu próximo como a mim mesmo? Se eu não estou amando a mim, vou amar o próximo. Estão me entendendo, diga amém? Aleluia. Se eu não amo, não estou amando a mim mesmo, eu amo o meu próximo. Pois eu sei que eu tenho que ter uma vida dedicada, sob missão de obediência à palavra de Deus. Eu estou atropelando a palavra. Está observando, está me entendendo? Aleluia, se eu estou atropelando, saber que eu estou caminhando o quê? Para o sofrimento eterno. Então eu estou amando a mim? Não estou amando a mim. E como eu vou amar o meu próximo? Então, a primeira coisa é isso. Mas vamos voltar lá sobre a semeadura. Aleluia, a respeito. Então, se o esposo da mulher, dessa viúva, não tivesse um princípio, como é que ela podia chegar perto do homem de Deus e fazer uma cobrança? E aí a esposa disse assim: olha, entendeu? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer por você? O que você tem? Aí que vem todos os irmãos respostas, muitas vezes a pessoa diz: ah, irmão, eu não tenho nada. Nenhum de nós, irmãos amados, pode dizer não tem nada. Todos nós, até falamos hoje, e todos, irmãos amados, circunstâncias em nossa vida, os problemas adultos se levanta, 50% de todos nós tem capacidade para vencer. 50% já tem nós para vencer. Agora, quando nós entramos, irmãos amados, no propósito de renúncia, esforço na batalha, aí, resultado, alcançou o objetivo que nós não alcançamos. Deus aí entra com providência e completa a vitória. No capítulo de número 8 de Mateus, no versículo 25 a seguir, eu tenho um exemplo. Quando os discípulos entraram no barco, no mar de Galileia, entraram no barco para atravessar o mar da Galileia, entrou no princípio, era bonança, mas quando chega no meio do mar, levanta-se o temporal, o vento tomando forte, as ondas tumultuadas, aleluia. Mas como era homem, pescador, acostumado com a bravura do mar, não se intimidaram, começaram a lutar, mas lutando, enquanto o mar remava, mas o vento soprava forte, as ondas tumultuavam. Foi o ponto, como diz o evangelista Marco, que o barco já se enchia, começava a se encher, aleluia, onde chegaram a Cristo: Senhor Mestre, desperte que aparecemos. Olha, depois de toda batalha, aleluia, fizeram o possível, aleluia, para não incomodar Cristo. Mas quando terminou o seu recurso, ele fez o quê? Senhor, desperte, porque perecemos. E Jesus, olhando para ele, disse: por que temeis, homem de pouca fé? Olha, depois de toda a batalha, de toda a aventura, ainda é repreendido. Porque, irmãos amados,
Muitas vezes, adiante dos problemas, o Senhor hoje, aqui naquela época, relata que ele está dormindo, mas que está dormindo hoje é a consciência de muitas pessoas. Aleluia! Por isso que o Pai está submergindo, porque a consciência está dormindo, ele não se recai, cruza o braço, fica clamando, ele não vê socorro, porque a primeira coisa, Deus já trabalha em cima o quê? Da nossa força de vontade. Eu preciso querer. E se eu quero, vou avançar no objetivo. Sim ou não? Aleluia! Se eu quero, eu vou avançar no meu objetivo. Agora, se eu vou querer, por exemplo, que tem uma deficiência, como está escrito lá no capítulo 7, versículo 24 de Mateus, que aquele que ouve a palavra de Deus e o pratica é semelhante que uma pessoa prudente que dispõe a sua casa do seu negócio. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante a uma pessoa débil mental, que tem uma deficiência mental, que sabe, aleluia, fazer o bem e não faz. Então, qual o princípio? E vai cair justamente na correção, porque Deus, a Bíblia está escrita no capítulo 12 de Hebreu, que Deus corrige quem ama e a sorte qualquer que tem por filho. Se nós aceitar a correção, ela está dada com o filho, mas se não aceitar, aleluia, simplesmente com o filho adotivo, ele pode usar os privilégios, pregar, cantar, participar, mas como não, vai procurar seu nome no livro da Bíblia, não vai encontrar, porque está apagado. Quem pode dar glória? Aleluia. Então, aprendemos a primeira coisa. Mulher, não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Ela era rica e não sabia. Sim ou não? Aleluia. Era rica, com grande riqueza e não sabia. É o que acontece com muitos. Com muitos que conhecem a palavra. Tem tudo para ser feliz, mas não tem. Porque não põe em prática aquilo que sabe. E todos nós precisamos pôr em prática aquilo que sabemos. Porque a primeira coisa de aprender, a vida não é como nós queremos, como pensamos, como achamos, é como é. Aleluia! Porque nada é como nós queremos ou pensamos, não é como pode ser. A primeira coisa, irmãos amados, que é a vida individual. Todos nós precisamos, indiferentemente de condições, amar a pessoa como ela é. Agora, amar a pessoa como ela é, não está dizendo que vai concordar com a procedência, ao contrário que diz a palavra. Nós temos que amar a pessoa, agora procedência e não procurar corrigir para poder nós alcançar o objetivo para junto entrar no céu. Amém? Então, a primeira que não tem nada, tudo bem, entendeu? Então vai, pede vaso ao seu Senhor. Outra coisa que aprendemos nisso aí, uma boa convivência no bairro que moramos. Aleluia! Todos nós, irmãos amados, indiferentemente, muitas vezes queremos pregar o Evangelho, mas não temos a postura realmente de colocar na posição de um cristão. Que o cristão, irmãos amados, tem que ser diferente, porque já foi falado, entendeu? Se o mundo é treva, o crente é luz, a diferença da luz para as trevas. Então, de longe, a conhecer o cristão pela sua conduta, pela sua postura. Então, se não temos conduta, naturalmente, irmãos amados, a nossa palavra sei como. Sim ou não? Mas aí, traz o exemplo, que ela trouxe muitos vasos. A ordem é traz muito e não pouco. Traz muito. Entra para o seu quarto. Isso aqui é como a palavra, né? Aleluia. Quando você orar, os problemas estão surgindo, entra para o seu quarto. Ora secretamente. E o Pai que está no céu responde publicamente. Bom, a bênção de Deus trabalha em cima da sinceridade individualmente de cada um. Se todos nós, irmãos amados, procurassem, aleluia, sair, deixar que a razão domine o nosso ser, deixar de ser dominado pelas emoções, entendeu? A vida seria totalmente diferente, irmãos amados. Aleluia. Porque a primeira coisa do cristão é sentir prazer estar na casa do Senhor. Porque juntos estão aquela família reunida. O povo reunido no seu pensamento, na mesma fé, no mesmo espírito, para orar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que ordeina por nós. É lá no texto, que entra no seu quarto, traz vaso, faz vaso, entendeu? Traz mais vaso. E encheram todo o vaso, quando diz, traz mais vaso, acabou, então a gente parou. Então, a bênção de Deus, irmãos amados, é dentro dos limites que Deus tem para cada um de nós. Do que Adão.
Também ela não se ousou, irmãos amados, a sua prepotência, não. Primeira foi agora, foi lá, não vai fazer, não. Agora você vai vendo, fazer, paga a sua dívida e vai viver do dinheiro que tem. Tranquilo. Segundo ponto, no versículo capítulo 8, fala agora de uma mulher rica. Mulher tinha tudo. Então, às vezes eu sempre passava naquele lugar, ela um dia convidou para fazer uma refeição. Ela aceitou fazer a refeição. Ele continuou passando, era que a postura de Eliseu, do homem de Deus, chamou a atenção daquela mulher e disse: olha, eu vejo que aquele homem é um verdadeiro homem de Deus. Olha, irmão, como é importante, irmãos amados, a vida do irmão, o irmão passar verdadeiramente aquilo ali é uma serva de Deus, aquele é um servo de Deus, aleluia. Isto, irmãos amados, para que o nome de Cristo seja glorificado. Eu só vi lá no Salmo 40, deixo esse exemplo para nós, dizendo, aleluia, quando diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me aqui num tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, um novo hino na minha boca, aleluia, que muitos ouvirão e glorificarão o Pai que está no céu. Vida consagrada com Deus, vida exemplar com Deus, aleluia. Isso nós observamos. E ela, eu que disse assim: porque façamos para ele um quarto, o terraço, aleluia, que quando eu chegar aqui, ele vai, aleluia, também, colocamos ali uma cama, colocamos ali uma mesa, colocamos uma cadeira, colocamos um candeeiro. Falando 3 coisas na instrução. A primeira coisa, irmãos amados, que todos nós precisamos de descanso. Aleluia. Quando o salmista, no Salmo 37, versículo 7, diz: descansa no Senhor, confia nele. Momento em nossa vida, irmãos amados, que nós temos o quê? Depositar toda a nossa confiança no Senhor. Porque quando termina o nosso recurso, porque Deus aproxima, chega. Aleluia. Só o socorro de Deus chega quando termina o nosso recurso. Aleluia. Então, quando o salmista diz: descansa no Senhor, deleita no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entendeu? É o momento, irmãos amados, que nós entregamos todas as coisas à mão do Senhor. Quando falamos em descanso, falamos em mesa. Mesa, irmãos amados, tem algum sentido. Primeira coisa, nós temos mesa de oração, nós temos na mesa de oração justamente de alimentação, nós temos a mesa justamente para o social, porque mesa para o que? De projeto. Mesa, irmãos amados, para o que? Justamente de desenvolvimento da vida social ou espiritual. Porque todas as vezes que nós queremos fazer um projeto, então não gosta, porque sentamos e vamos escrever tranquilo, meditando a palavra de Deus, bem apoiado, cadeira para de espera. Aleluia. Então todos nós, irmãos amados, precisamos saber, quando falamos, lembrando que o salmista diz no Salmo 23, aleluia, prepara-te uma mesa perante a mim e na presença do meu inimigo. O que está dizendo na posição de ovelha? Aleluia, que sempre fazendo ilustração, entendeu? Que o salmista, aleluia, sempre conduzia, o pastor das ovelhas conduzia os pastos desejantes. Enquanto a ovelha, na sua simplicidade, ela está sempre alimentando os pastos da providência de Deus, enquanto os animais carnívoros, como o leão, a onça, estavam famintos, passando fome. Então, não prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Que maravilha, irmãos amados, saber que a simplicidade, aleluia, a humildade, a simplicidade sempre tem um valor na providência de Deus para cada um de nós. Amém? Então, dentro dessas condições aqui, e a primeira coisa que nós observamos é a vida como é, a vida como nos colocamos, entendeu? Mulher rica, tinha tudo, parou, pegou a sua refeição, outro dia, mais outro dia, depois parou, disse, chamou os vizinhos e disse: olha, veja que essa mulher tem que tratar nós com tanto carinho, entendeu? Com tanto carinho, vê que ela precisa, chama ela. Chamou ele e disse: olha, você precisa que eu vou interferir, você é diante do rei, eu diante do certo exército? Não, meu Senhor. Aleluia, não, meu Senhor. Eu sou, habito meu meio, meu povo, não tem nada, não preciso de nada. Muito bem. Então disse assim, o Jesus disse: olha, uma coisa não observo que eu não tenho filho. Chama ela. Ele disse assim: olha, tempo determinado, você vai passar um filho.
Ela ignorou a respeito da palavra do profeta, mas tudo bem, concedeu o teu filho. E nós observando, o tempo já terminando, agora observando lá em 2 Samuel, entendeu? Essa mulher, irmãos amados, entra dessa fatura, dentro da sua riqueza, a uma de Samaria entra uma escassez de fome, e o profeta Eliseu disse: olha, você pega a sua família, vai para a terra dos filisteus, porque Deus vai trazer a fome na sua terra. A pobre ficou rica, e a rica fica pobre, perdeu tudo. Perdeu, saiu, deixou casa, deixou propriedade, tempos passam. E quando Paulo passa os 7 anos, vem a bonança novamente, ela retorna para a sua terra, para Samaria, entendeu? E quando chega lá, ela vai clamar o rei a respeito da sua casa, a respeito da sua terra, e uma vez, e o rei não atende. Aí que nós vemos a lei da semeadura, e quando ela está falando justamente falando com o rei chama para a respeito do profeta, o que tinha feito, e justamente chega a clamar mais uma vez pela a sua propriedade que ela tinha perdido. E quando o Jezé está contando a respeito de Eliseu, diz: olha, ele lá em Samaria restaurou a vida de um jovem, de uma mulher. Quando ele está contando a respeito, chega ela. Ele disse: aí esta mulher que justamente o meu Senhor justamente orou e restaurou a vida dele. E o que fez? Aleluia! Aí vem a lei da semeadura, que ela plantou lá atrás, né? E justamente aqui o rei ordenou que desse todo, devolver essa casa, devolver essa terra. Aleluia! E toda a renda daqueles 7 anos devolveu novamente ela. Isto, irmãos amados, vê que quanto é bom, irmãos amados, participar da boa obra. No capítulo 8 de 2 Samuel, nós vemos também, nós terminamos, também outra ilustração, irmãos amados, que chama a atenção sobre a respeito de Jonas e Davi. Jonas, todos sabem que era o filho do rei de Saul, e deu a vida para defender Davi. E quando perde na guerra, Saul perde a guerra, e a coisa parece nada feito, o dia foi passando, e Deus abençoou Davi de forma tal que ele adiantou da sua vitória, como no texto do capítulo 8, várias vitórias que Deus tinha dado a Davi adiante das nações. E depois do ágio da sua vitória, no ágio da sua capacidade, ele veio para exaltar mais uma coisa, como diz lá no Salmo de número 73, diz: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu nome. Versículo 2: nunca esqueça, deixe esquecer o benefício que tem concedido. E para uma reflexão, aleluia, reconhece como Deus te abençoado e lembra dos benefícios que Jonas tinha feito para ele. Disse: olha, na casa não tem ninguém da casa de Saúl que eu possa dar de licença. E Deus falou: olha, tem lá em Mesquim, lá a família lá no deserto, lá, tem o nome de Davi, mas porém aleijado, 2 pés, todo aleijado. Não, mas deixa lá. Quando chamou, ele disse: olha, eu sou também. Meu Silvestre. Aleluia. Entendeu? Você, a partir de agora, entendeu? Será restituído toda a família do seu avô, a terra, a propriedade, tudo do seu avô Saul, entendeu? E você, a partir de agora, você vai comer o pão na minha mesa. Aleluia! Então, isso, irmãos amados, Jonas fez para Davi, ele não conseguiu receber, mas a família foi abençoada. Então, todos nós, irmãos amados, aí que vem o apóstolo Paulo dizer: nunca cansemos de fazer o bem, para que o seu tempo, aleluia, ele seja recompensado. Que Deus abençoe. Vamos, irmãos amados, usar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, que só tem bênção para nós. A próxima lição agora, vamos falar sobre promessa. Aleluia, sobre promessa. E a Bíblia tem 31 mil promessas para cada um deles. Delas 31, você nem 10 não recebe. Aleluia. Aí por razão, por que reclamar? Para um pouco, ele faz uma reflexão. Por que a constatação contrária? Deus vai se revelar. Amém? Deus abençoe. O grupo irmão cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus.
Obrigado.